got to stand with China. We need independence. Yep. And what's your message to? Have you seen Donald Trump? Do you think he should step in? Donald Trump don't trust China. China is asshole. E assim começamos numa nota positiva. Bem-vindos a mais um podcast. As pessoas hoje gravado no dia 14 de nove de 2019. Com licença. Acabei de jantar agora, aproveitar que está toda a gente a ver o Benfica e gravar um podcast dedicado mais ou menos ao que será o futuro de hoje. Hoje este podcast vai ser assim um bocado... Vamos ouvir o que nos espera no futuro hoje, segundo a tese de toda a gente que anda aqui a patrocinar o politicamente correto, só por. Mas pronto, para já vamos começar com trivia. Não interessa muito, vários assuntos, muita gente os disseca, vamos pesquisar, digamos assim, os anais da informação que andam por aí um bocado marados. Como, por exemplo, vamos falar da Lua. Meu Deus, a Lua. 1969. Pisámos o sol da Lua como seres humanos. Sim, senhora, grande feito. Nem sequer eu era nascido. A Índia continua a fazer progressos. Vamos lá então fazer um update. 50 anos depois, em relação ao realmente como é que estamos no estágio de evolução com a Índia, por exemplo, com a Lua. India's space agency announced today that it lost contact with its Vikram lunar lander, and the fate of the lander is presently unknown. The craft was making its final approach to the moon's surface to deploy a rover at the unexplored lunar South Pole. India's space agency said that the lander's operations were normal until it was just over 1 mile above the surface. Landing would have made India only the fourth country to successfully land on the moon. Ok, havia de fazer da Índia o quarto país a aterrar com sucesso na Lua, mas com pessoas lá dentro, porque eu saiba, só houve um, oficialmente, segundo dizem. A Índia falhou mesmo no momento da aterragem, onde estão todos os técnicos da Microsoft atrás de um telefone a tentar nos dar assistência caso alguém tenha comprado uma licença ao Bill Gates. Meu Deus, ei, a Índia não conseguiu, ok. É melhor continuar a tentar, porque realmente houve para aqui qualquer coisa que aconteceu que eu não testemunhei, que continua assim um bocado difícil de repetir e é um bocado contrassensual em relação à evolução tecnológica que eu tenho assistido desde o momento que eu nasci. Passa à frente, vamos ouvir uma congressista americana a falar das palhinhas de plástico. Vamos ouvir uma Ocasio-Cortez, mais ou menos, assim naquela, a dizer... mas tipo, grande merda. Por um assunto tão trivial como a porcaria das palhinhas. Vamos lá curtir um bocadinho as palhinhas. Leaders have to lead, and plastic straws are a big thing right now. Yeah. Do you ban plastic straws? I think we should. Yes. I mean, look, I'm going to be honest. It's really difficult to drink out of a paper. Ela teve que dizer que sim para concordar, porque faz parte da agenda. Porque é isto que são os políticos. A lógica não se aplica. Simplesmente seguem os números. São uns veículos, umas marionetas, uns fantoches, de seja qual for. As políticas que vêm cascata de cima. E até esta gente que se está a fazer ao poder, que são insignificantes, mas são sempre convidados como comentadores para os canais de televisão, porque isto faz parte do processo eleitoral democrata nos Estados Unidos, em que têm que fazer um overflow nos mídias, porque investem o dinheiro para isso e os mídias não estão interessados em esclarecer a verdade, só estão interessados em angariar os seus fundos para subsistir como canais de propaganda do veículo deste globalismo que está a ser patrocinado por todos, à nossa volta. Esta mulher, tipo, por um lado, eu vou rebobinar aqui um bocadinho, claro, temos que banir as palhinhas, mas não é por nada, mas as de papel não dão jeito nenhum. Vamos continuar a ouvir. It's really difficult to drink out of a paper straw when if you don't gulp it down immediately, it starts to bend. Yes. and then, the little thing catches it and then, so we got to kind of perfect that one a little bit more. So you'd ban it, but rely on innovation. I mean, we got it. Yeah, innovation is a process, right? You don't just do it. Innovation is a process, but let's encourage innovation, and I think we could do a little bit better than some of those flimsy plastic straws. Não é por nada, mas ela riu-se. Riu-se porque ela própria nem sequer se conseguiu conter em relação ao argumento tão ridículo que é exposto dentro da opinião pública como se fosse algo significativo em relação ao progresso e evolução da humanidade. Mas tudo bem. Já que estamos assim um bocado também num nível ou num tom cómico, porque é que não vamos até à Ucrânia? Onde o presidente ucraniano tinha um show de comédia na televisão em que interpretava-se a ele próprio como o presidente da Ucrânia
mas de uma forma satírica, e acabou por aterrar com o posto. E vamos apreciar muitas hipocrisias num só clipe, espetacular, em relação, e isto é tudo recente, 1-2 semanas máximo. Vamos apreciar o trabalho que o homem tem feito e as implicações que já tiveram mediaticamente e como estão omitidas dentro do silêncio em relação à boa prestação que o homem está a ter, porque ele veio de um background que se calhar até é mais cínico e cético em relação ao lobby do costume, que é isto que as pessoas andam muito à procura de uma alternativa que quebre o sistema, porque o sistema está mais que viciado, e quando bons resultados vêm ao de cima, com implicações geopolíticas, a omissão faz parte da mentira mediática, porque a omissão também faz parte da mentira. Russia and Ukraine freed prisoners today in an exchange that Ukraine's president called the first step to stop the fighting in eastern Ukraine that has killed more than 13,000 people since 2014. Bom trabalho? Planes took off from Moscow and Kiev at almost the same time today, carrying 35 prisoners each. Ukrainian President Volodymyr Zelensky welcomed home 24 Ukrainian sailors Russia captured last year, along with 11 other prisoners. Andam a limpar a casa. Também temos que dar aqui a mão à palmatória, porque estes mídias, mesmo que reportem este género, ou este teor, ou esta categoria, o melhor ainda está para vir. Em relação a esta troca de prisioneiros políticos por causa da infiltração, o que dá até a sensação que há aqui uma limpeza da casa e uma concertação mais ideológica do que o resto da Europa e dos globalistas e dos sionistas e etc. Vemos aqui um acordo de cooperação, algo que correu bem em termos de negociação, algo que os americanos deixam países de rastros em nome de Israel por causa de ideologias de poder que apresentam logo as soluções, e isto passa assim por baixo do tapete, mas o melhor ainda está para vir. The freed Russian prisoners included a journalist accused of treason and a suspect in the downing of a Malaysia Airlines flight over eastern Ukraine in 2014 that killed 298 people. Uou. O voo da Malásia. O quê? Um suspeito foi detido, implicado diretamente nisso, que foi logo imposto em cima do... Tanto houve teorias da conspiração como pensavam que era o Putin que ia no avião, como o próprio Putin é que deu a ordem de abate ao avião por causa de... Tanta tinta correu, tanta conspiração aconteceu, técnicos de informática que iam dentro do avião com chips que nunca ninguém tinha visto, tanta merda que disseram, e de repente houve uma troca com um suspeito com implicações, digamos, tipo, já que nos chamaram a atenção em relação a tal, e a tragédia humana até foi bastante significativa, de repente aparece esta bomba que foi esquecida, mas ninguém esquece por quanto é que o Benfica ganhou ao Sporting em 1954, e há de ser sempre recordado até se estiveres em coma ou debaixo do chão. Na boa. Mas isto passou assim por baixo do radar aéreo das notícias um bocado, não? Então, tal... Tanto mistério, tanta treta, isto vai continuar em aberto e a servir de pretexto aos globalistas, porque o povo que pensa que está informado não tem esta informação na equação para levar em consideração, e a discussão torna-se muito difícil. E pronto, e por falar em hipocrisia, já agora vamos passar para o Irão. O Irão cagou para as sanções, porque o próprio Donald Trump ainda bem correu com o John Bolton, aquele zionista da treta que só dá a agenda de Israel, finalmente cansou-se e bateu o pé, como Hitler bateu o pé com as sanções antes da Segunda Guerra Mundial ter arrancado, porque a França e a Inglaterra e toda a gente à volta não as cumpria. Aqui vamos agora ouvir algo que afinal... Vamos ouvir primeiro, eu comento depois. Vamos ouvir primeiro. O Irão. Iran stepped in enrichment today, activating a chain of advanced centrifuges. Calma. Já. Ok. Para já, isto realmente é algo um bocado muito ocidental, mas sim. Até é tarde demais. Eu vou considerar que isto seja uma informação real, porque a gente anda sempre a operar neste meio de que tipo, arrancamos com este pé para andar, será que vale a pena perpetuar? Ok, tudo bem. Sim, senhora. Finalmente, com tanta tecnologia nuclear que tem, e até tipo, podemos bater palmas por qualquer país, até Portugal podia
comprar no mercado negro uma ogiva nuclear perfeitamente sem ter a tecnologia para desenvolvê-lo de raiz, mas o Irão explicitamente o faz, coisa que Israel não é monitorizada para o fazer. Mas isso são pormenores muito importantes que ninguém liga. Independentemente disso, finalmente o Irão vai começar a enriquecer urânio para realmente fazer a bomba. Mas falha-me a memória, ou falha a memória dos próprios mídia, que o Benjamin Netanyahu, que é um repetente dentro do cargo ou da influência que sempre teve sobre Israel, anda a dizer há mais de 20 anos que Israel vai ter a bomba amanhã. A Israel não tem a bomba amanhã, a Israel já tem a bomba de ontem. O Irão vai ter a bomba amanhã. Mas sou só eu, ou que se fosse uma galinha já tinha perdido as minhas penas todas, farto de ouvir sempre a mesma retórica. É já amanhã. É já amanhã. E a América devia bombardeá-lo já, porque, obviamente, nós não vamos derramar nem gastar os nossos shekels ou o nosso sangue a lutar as nossas guerras pela conquista do nosso império, que está escrito num manuscrito que devia estar encaixado na secção de ficção científica na sua biblioteca perto de si. Mas, na boa, parece que agora é que arrancou o processo do enriquecimento de urânio ou plutónio, ou seja lá qual for o elemento que pretendam pôr numa ogiva nuclear. E onde é que estão os ambientalistas quando falamos destas coisas? Porque isto provoca uma poluição bem exponencial em relação a qualquer país até o possa provocar, chamado radioatividade, que também podia ser eletricidade do futuro, mas é sempre a vítima deste defeito humano que primeiro a arma e depois a vantagem ou a ciência ou a disponibilidade pública, porque o público às vezes também é estúpido, não sabe aproveitar as coisas como deve ser. Em frente. Então a tal bomba. Agora é que eles vão começar. Agora é que eles vão começar. É que ainda vão ter que construir a infraestrutura para o tal. Vão ter que construir centrais nucleares só para alimentar uma central de enriquecimento de plutónio ou urânio, ou seja qual for o elemento que eles escolham. Agora é que vai começar. Alguém por acaso chamou a Benjamin Netanyahu de mentiroso? Não me parece. Coitados. Eles não gostam de andar de comboio. In defiance of the 2015 nuclear agreement. At a news conference, a spokesman for Iran's Atomic Energy Organization said this could be reversed if European nations compensated Tehran for all the money it's lost since President Trump withdrew from the deal and reimposed sanctions last year. The 2015 agreement curbed Iran's nuclear activities in exchange for economic sanctions relief. Esta é aquela parte que, pá, como qualquer presidente dos Estados Unidos. Por isso é que é tão engraçado os democratas se chatearem, o mundo do espetáculo se chatear e atores exigirem saber se os colegas com quem eles trabalham num filme são republicanos, porque daí recusam-se a trabalhar com ele porque não aceitam a homossexualidade não promovida que os outros se calhar não patrocinam da maneira que eles desejam. Acaba por ser um dilema neste planeta. E finalmente o Irão, agora sim, parece que vão começar a desenvolver a bomba. E a bomba é uma boa jogada de bluff para qualquer país que atropela os direitos do ser humano ao segundo, como a Arábia Saudita, mas sendo uma potência nuclear. Ou tipo a Índia, mas sendo uma potência nuclear. E a última coisa que os israelitas precisavam era que o Irão se tornasse numa potência nuclear há mais de 20 anos. Enfim, coisas. Vamos falar do Mugabe. Hoje é dia de festa. Aquele gajo morreu. Finalmente, porreiro. Vamos festejar a vida dele, a dar um exemplo autêntico do que é realmente o autêntico racismo, porque foi assim que ele ganhou o seu poder. A combater uma minoria branca que imperava territorialmente. E visto que o homem visionário foi um gênio tão grande que transformou aquilo no país com a nota mais... A maior nota deles que custa merda é o melhor souvenir do mundo. Eu até gostava de ter uma, mas ainda bem que ele se conseguiu libertar das garras do homem branco numa guerra com uma conotação completamente racista e festejada dissimuladamente. Não sei porque que alguém ainda
teve a coragem de chorar mediaticamente a vida deste homem. Ele representa a definição cromática do que é realmente a definição da cor negro. Ausência de luz. É que não havia luz nenhuma naquela mistura, naquela ilusão óptica da composição cromática de todas as cores que fica o branco. Irónico. Não interessa. Vamos rezar é que os politicamente corretos também não comecem a redefinir como se define a palete das cores para os artistas continuarem, os poucos que existem com talento, a fazer a arte que precisam. Mas o Mugabe morreu. E foi logo festejado por um antirracismo. Mas vá lá, de vez em quando, alguém mais ou menos sincero ainda se pronuncia em relação a isto, mas é praticamente o resultado mais certinho de qualquer liberação que existe no continente africano. Parece que dá sempre nisto, pá. Em vez de estar sempre a criticar quem está a lançar, por exemplo, esta dúvida como eu, vamos mas é ver qual é o problema das pessoas que ninguém tem coragem em perguntar o que é que se passa. Porque assim, quer dizer, é que podem vir todos para a Europa, mas o vosso continente é mais espaçoso, não cabem aqui todos, é mais rico em recursos e só não aproveita quem não quer. Mas, ok, se isso é racismo, eu continuo a pagar os meus impostos para vocês terem uma casa de papo ao ar. This image of a young Robert Mugabe leading his people from the tyranny of white minority rule lives at a burial ground called Heroes Acre on the outskirts of Harare. Um herói. It was that freedom fighter image that fed the cult of personality that saw Mugabe Freedom Fighter era o que se chamava os talibãs antes do 11 de setembro. through 37 years in power. He deserves his place in history for that heroic status. But then, when he had the chance to lead his country, as he'd promised on becoming president, to a new, better future, he did the very reverse. Early promise with a focus on education was replaced by an emerging brutality fueled by personal greed and sustained by violence and corruption. He lived a life of extravagant opulence while his people stood in breadlines and his political opponents languished in jail. Não estava nada à espera. Foi? Tendai Biti was one of them, tortured, he says. He was part of a brief power-sharing government between Mugabe and the opposition. Having to sit in the same room with the person who had done this to me. I can't say I forgave him. I move on. 10 tanks. So too did the country, finally, in 2017. E pronto, isto é que é um racista. É isto que os liberais e os tolerantes e o diabo que os carregue. Figurativamente. Porque eu nem sequer os odeio tanto como eles gostam de nos odiar. É exatamente isto que parece que falham em perceber, meu. É esta falta de reconhecimento, é esta falta de... acaba por ser... Isto foi uma cápsula no tempo de, mais uma vez, aquele projeto idealista não foi a lado nenhum. E depois o mais engraçado é que o racismo está no outro pé. Porque o verdadeiro racismo, que isto é uma coisa que os liberais e os tolerantes ainda não encaixaram na puta da sua cabeça. O verdadeiro racismo permite a ti próprio, como um ditador racista, matar a própria espécie em nome do bem da espécie. Isso é que é o verdadeiro perigo do racismo. A distinção das raças é comum a todas as raças, só é proibitiva de ser discutida numa. A que mais progrediu, a que mais atrai. Todos os outros que, em nome do ódio em relação à própria raça, o querem viver na sociedade deles. Mas que raio é isto? Podemos falar sobre isto? Eu tenho tolerância para discutir isto, mas muita gente não tem a tolerância para discutir isto. Isto é um dado adquirido. Não pode ser interrogado. 100% para um lado, 0% para o outro. Isso é igualdade. Não pode ser uns são mais iguais que outros em nome da democracia. A democracia não é a minoria mandar a exceção social para todos. Não pode. Não pode. O Mugabe devia ter... municípios deviam ter celebrado com foguetes a morte do homem. Mas foi recordado de uma maneira tão
tão passiva, tão... pronto, olha, lá está, foi um bom player no jogo de xadrez económico do controle financeiro do planeta, porque o país dele estava em ruína. Ele é tipo o protótipo do objetivo a atingir, porque os recursos são muito fáceis de comprar quando um país está numa ruína financeira, sem qualquer tipo de soberania, controlada por um ditador que passa a maior parte do seu tempo em apartamentos de luxo na Inglaterra, do que a preocupar-se com o seu povo, porque os libertou do homem branco. Olha-me esse racista que condena o seu próprio povo, a sua própria cor, à fome e à morte e à pobreza e à miséria. É bem, muito bem. Vamos festejar o Mugabe. Vamos festejar o Mugabe por ele ter morrido. Mas os mídias festejam a sua vida porque basicamente foi um useful idiot, muita dor causou, e os intolerantes são pessoas que falam como ele. Ok. Vamos seguir em frente. Protestos na China. Eu já nem sei. Vamos ouvir este clipe. Well, Hong Kong protesters are taking their demands straight to the U.S. consulate. Huge crowds are gathered now ahead of an authorized march to the consulate building. It is the 14th straight weekend of demonstrations. Many are waving American flags. These are live video we have for you right now. They hope their pleas for democracy will resonate with Americans. On Saturday, the U.S. Defense Secretary urged China's government to show restraint in dealing with the protest movement. There are more American flags in this live video we're showing you now. Ok, isto é um exemplo do quê? Isto é um exemplo de depois o absolutamente o inverso. Pessoas que estão a baterem-se para não viverem num regime que nós, em maioria, à conta do politicamente correto, estamos de braços abertos. Estamos de braços abertos. Eu comecei logo este podcast com aquele que passei no outro anterior de Chinese asshole. E venho ao Trump. Porque, vejam bem, vamos lá ver o dilema. Onde é que estão os grandes comentadores jornalísticos na SIC Notícias e no diabo que os carrega a comentar a contradição de Hong Kong como sendo uma sucursal que quer manter alguma independência e não ficar abrangida pela lei ditatorial da China, anda a protestar há 14 semanas, e apoiam e usam como imagem alguém como o Donald Trump, que é visto no mundo ocidental como exatamente o opressor que a China é para a população de Hong Kong. Vamos lá tentar chegar a uma conclusão. Onde é que está esse debate? Não, mas vamos ver o rescaldo do Benfica daqui a um bocado. 48 horas mínimo. Onde é que está essa discussão? Essa discussão não existe porque essa discussão contradiz a informação que as pessoas têm. Se as pessoas ultrapassam a sua dissidência cognitiva, a cabeça delas rebenta como um grão de milho de pipoca e pof! Boa noite, isto é o futuro. O futuro é não questionar, mentir por omissão, propagandar, e não interessa como a história ficou contada. A história ficou contada, como a Síria, com as armas de destruição maciça químicas e o Iraque até, é tipo, what? Nada. Adeus John Bolton, puta que pariu. Caguei, disse mais asneira. Sim, profanidade também é uma palavra. Se calhar, olha, deixa-me eu ser assim um liberal e dizer que a profanidade é uma maneira de liberdade de expressão que ficas-me tu a oprimir por não me deixar exprimir da minha maneira quando estou a tentar passar um ponto. E nós vamos agora exatamente saltar já para o futuro. Vamos já para o futuro e vamos ao Canadá. Vamos começar pelo Canadá. Agora o podcast é o podcast do futuro. Isto é um sabor do futuro hoje. É simplesmente a única coisa que nós temos que levar em consideração agora, dentro destes clipes que eu vou passar e da discussão em particular, é literalmente o quão nós damos coletivamente o avalo ao patrocínio da tendência social que nós estamos a ser programados para o ser. Então vamos começar pelo Canadá. Vou começar de uma forma subversiva. Quem conhece o tópico, eu estou desmascarado à partida. Mas quem não conhece o tópico, vamos então, let's play a game. E então vamos brincar um bocadinho com algo chamado, não googlem para já,
Vamos começar com algo chamado David Suzuki Foundation, que fez no Canadá uma campanha irónica. Esta é a parte que eu vou começar a ser subversivo. Eu vou-vos passar clipes de campanhas que foram, tipo, empacotadas genuinamente em algo autêntico, como uma forma de twist. Mas como um filme do Shyamalan, há mesmo um grande twist no fim. Por isso, vamos começar então pelo princípio. A campanha é para baixar a idade de voto no Canadá de 18 para 8 anos. Tudo bem, vamos ouvir a intro. Climate change, you're a threat. How many years do we have left? Excuse me, do you guys have a moment to talk about climate change? Ok, os suspeitos do costume, a agenda de qualquer político no mundo ocidental que esteja a pedalar, mudanças climatéricas. Começa assim, crianças a cantar, porreiro, vamos ouvir então uma segunda parte para nos familiarizarmos melhor com o que é que se passa aqui. They are the future, they deserve the same. If we work together, we can lower the boat and Climate change is not a choice. This guy can vote and I can't. These kids are not here to kid around. Let the kids vote. Let the kids vote. Let kids vote. Let the kids vote. Vamos contrastar esta música com a primeira parte, em que foi uma preocupação de crianças sobre mudanças climatéricas, e depois uma segunda parte com uma música em que vamos baixar a idade de voto de 18 para 8, porque as crianças também têm direito a votar, porque aparentemente tanto adulto que nós conhecemos que nem sequer tem a sua cabeça no sítio certo, nem nós, quem sabe, é a nossa questão eterna, mas de repente ter a arrogância intelectual de... Porque só pode tomar essa proposta quem tem o seu passo intelectual em achar que já cobre a razão e ainda tem a arrogância de achar que com aquela idade a razão já vivia dentro de si. Quando o debate e a troca de ideias opostas é que provocam a evolução da humanidade, nós andamos a ser governados por esta gente que acha que uma criança de 8 anos já sabe mais que um homem de 80, que lutou uma guerra, plantou o campo, vive na miséria, é mal agradecido e é-lhe exigido o direito de voto em termos participativos para lutar por alguma vantagem que nunca chegou. Esta é a realidade. Então, vamos ouvir a terceira parte. Eu acho que existe uma terceira parte. Isto era a música. Não, existe esta, peraí. We polled kids across Canada and asked them to rank election issues in order of priority. 74% ranks climate change as the issue most important to them. Climate scientists are now saying we only have 12 years left to act if we want to avoid catastrophic damage. Downtown. That's why we're lobbying the federal government to lower the voting age from 18 to 8. Ok, ouvimos aqui aquele clichê dos 12 anos o mundo vai acabar. O que... Olha aqui uma campanha de gênio. Uma campanha de gênio. Alguém realmente apoiar estas balelas de tal maneira como todos os políticos que aspiram ao poder no mundo ocidental o fazem, dizer assim, visto que nós vamos morrer daqui a 12 anos se nada for feito, eu quero lá saber se vocês votam em mim, eu saio da corrida. Isso era o golpe de marketing de gênio, anti-publicidade, anti tudo o que as pessoas... Olha, é melhor estar, mas é calado e deixar de dar ideias. Mas apesar do clichê ter sido propagado, agora vem o tal twist. Ok, isto é um projeto satírico. Porque, obviamente, que só podia ser satírico. Porque é absolutamente ridículo. Mas não é assim tão ridículo quanto isso. Está um calor de caraças, tenho que vir aqui fora um bocadinho. Não é assim tão ridículo quanto isso. Dentro da premissa que realmente é o assunto mais debatido para alcançar algum tipo de protagonismo político, para ganhar realmente as eleições com as estatísticas manipuladas com o agrado dos mídias que sempre propagam a tendência que nós opinamos ter,
porque somos absolutamente programados, como isto realmente demonstra o seguinte. Isto foi um projeto satírico, mas não pelas melhores intenções. A base deste projeto, que até podia ser cómico por assim ver, mas é bastante realista, infelizmente, foi para chocar e sensibilizar realmente as pessoas de que existe aqui um certo potencial de deixar as crianças decidir. Foi tipo psicologia invertida. Basicamente, eu tenho aqui o site, onde é que está? Está. They believe adults should vote with the best interest of young people in mind. Under the Paris Climate Accord, Canada committed 30% cut in emissions até 2030. Isto também não interessa muito, mas continua a ser a pedalar a mesma propaganda. E cameos of celebrities saying it's time to let the kids vote. Isto basicamente foi tipo, isto até podia ser um sketch humorístico, mas foi para chamar a atenção, para dissimuladamente apresentar a tese que eles estão a gozar com sátira uma porra. Isto é um exercício psicológico mesmo, tipo. Isto é para ser levado em consideração, isto é para levantar discussão, isto é uma manobra de marketing, isto é subversão ao mais alto nível. Ao mais alto nível. Porque, basicamente, a própria projeção do evento em particular demonstra que há aqui uma capacidade financeira por trás que tem uma agenda a defender. Por isso é que este clipe chegou a mim e eu estou a transmiti-los para vocês. Porque ficou relevante mais. E as coisas não são assim tão orgânicas como as pessoas pensam dentro desta natureza. Um vídeo viral costuma ser parvoíce, não é nada importante. O que é importante e se torna viral tem um patrocínio por trás, porque as pessoas não querem saber, maioritariamente. Nada fica viral se alguém expôs o 11 de setembro, ou seja o que for. Não. Algo que fica viral se um gato lambe o rabo a um cão. Isso fica viral. Pronto. Isto é o lado psicológico. Então vamos continuar aqui a viajar no nosso futuro, no nosso potencial futuro. Então agora falamos desta campanha subversiva que houve no Canadá para fazer as pessoas pensarem em forma de crítica exatamente na tese que apresentam. Uma coisa, pronto, subversivo. Agora, vamos falar do quê? Vamos falar, por exemplo... ok, eu tenho isto noutra secção, peço desculpa. Vamos falar de patologias maradas. Eu já partilhei isto num grupo. Vamos falar de alguém que, devido a esta aceitação e esta tolerância e esta palhaçada que às vezes ultrapassa alguns limites, porque as coisas têm que ter equilíbrio, vamos falar então de alguém que deseja sofrer de uma deficiência voluntariamente. Qualquer ser humano, se lhe fosse dado o ultimato por alguma razão hipotética e não realista, mas aquela pergunta que às vezes nós perguntamos dentro do nosso cérebro tenebroso, dentro de nós próprios, dizemos assim: se eu tivesse que escolher entre ser cego, surdo ou mudo, cego costuma aparecer assim um bocado no fundo da lista. Mas devido a estas políticas desta tolerância, deixem as crianças votar, por exemplo, e o Mugabe, e várias, nós já ouvimos, alguém, uma mulher, que, sinceramente, se virem o vídeo, até eu compreendo porque é que ela queria ficar cega, nem que seja só para não se ver ao seu próprio espelho, sou meio mau, fez esta... cuspiu na cara de quem nasceu com a deficiência, porque isto é muito engraçado. Vamos falar um bocado das deficiências, porque isto vai ser aprofundado neste tópico do futuro, porque tudo leva tudo muito a sério. Deficiências passam por vários sítios, e há algo que toda a gente concorda, é que as crianças são inocentes. As crianças falam a verdade. Dizem, assim, por aí. E então, uma coisa que as crianças são implacavelmente, seja qual for o sexo,
óbvias em relação à sua própria reação é quando chega alguém diferente, como por exemplo alguém deficiente. Eles reagem de uma forma autêntica. Nós, como adultos, usamos esta máscara que pomos assim à frente de educação, de ética, moralismo, respeito, etc. Mas, por outro lado, sabemos que o deficiente sabe que é deficiente. As crianças abordam a coisa de uma maneira mais aparentemente pura, porque nós, como adultos, admitemos ou não, que é lá saber. Nós, quando vemos alguém que tem algum problema a aproximar-se numa noite, nós detectamos logo. Este gajo, dentro aqui da nossa cabeça, a gente não diz alto, mas isso até faz parte daquela criança, se calhar, que está dentro de ti. Este gajo não bate bem. Há um problema qualquer com este gajo, o que nos permite começar logo a discriminar à noite. Porque o ser humano é assim que o cérebro funciona. Nós somos seres que identificamos padrões, andamos sempre a discriminar tudo o que se apresenta à nossa frente, a catalogar, a identificar, a usufruir, a combinar, a evoluir. E talvez um dia a gente vá à lua, quem sabe. Mas independentemente disso, depois há pessoas que esta é que é a parte que a humanidade parece estar a dar aquela curva à esquerda, idiótica, que tem desejo da deficiência. Tem desejo da deficiência. E logo ser cego. Bom, para que palavras? Vamos ouvir o clipe. I went blind on purpose, but I don't feel it was a choice. For most people, going blind would be a nightmare. But for Jewel Shuping, it was the fulfillment of a lifelong dream. Chega? É que tipo, para mim chega. Tipo, já está dito. Mas pronto, vamos ouvir mais um bocadinho. She suffers from a rare condition called body integrity identity disorder, which led her to deliberately take her own sight. When there's nobody around you that feels the same way, you start to think that you're just very crazy. I don't think I'm crazy. I think I have a disorder. Olha uma distinção. Eu não acho que seja maluca, eu tenho uma desordem. A tua desordem é ser maluca, mano. Bom, mas isto ainda aumenta de escala. BIID means that you have a need to be disabled in some way. In my case, it was a need to go blind. 9 years ago, Jewel took the drastic decision to blind herself, and she researched the method she would use. I found that lye is very painful, although it does get the job done. I found that drain cleaner is little less painful, although it does a lot of damage to the eye. Bom, a todos os interessados, então, fica aqui a dica, porque eu posso estar patologicamente errado e aparentemente líquido de limpeza é o melhor para te cegar instantaneamente. Fica aqui a dica patrocinada para realmente viver, aumentares a tua qualidade de vida em termos de perder a visão, que sinceramente não serve para nada. Olha, é uma terapia de choque para quem quer deixar de olhar para o telemóvel. Líquido de limpeza, fica aqui a dica. Eu depois deixo um contacto para fazer as compras direto online, os melhores, os menos dolorosos e os mais eficazes para queimar a retina eficazmente, para realmente deixares de processar a vergonha que é o teu reflexo ao espelho e seres um membro funcional da sociedade todos os dias, online. Enfim, eu imagino um futuro daqueles que tipo, eu vou demorar 30 minutos no multibanco porque tu estás à minha frente por causa do líquido de limpeza, detergente, whatever. Because drain cleaner was easily available to me, I went with that. She found a psychologist willing to help her, and after 2 weeks of working together to make sure she was ready, they carried out Jewel's plan. Esta psicóloga é maluca dos cornos, porque basicamente este conselho do detergente nos olhos foi um conselho dela para curar a sua própria patologia, senão a mulher que era doida dos cornos ainda se matava porque não ficava cega. A psicóloga é idiota, porque a própria psicóloga, se percebesse alguma coisa de ferragem, tinha logo recomendado 2 pregos. Era escusado o tratamento químico, quando às vezes uma bala através da cabeça é mais eficaz do que uma injeção letal.
Não sei se me estou a fazer perceber. I laid down on the sofa and he sat next to me. 2 drops into each eye. My eyes were screaming. I had some drain cleaner going down my cheek. Eu não sei se repararam, mas acabámos de ouvir o testemunho de um crime dentro da cabeça de alguém com algum tipo de ética ou moralidade a ser descrito de forma oficial sem repercussões para quem o pratica. Earning my skin. In the moment, all I could think of was, I'm going blind, it's going to be okay. After waiting half an hour to make sure the damage was done, the psychologist took Jewel to hospital, where doctors fought to save her sight. When I woke up the following day, I was joyful until I turned on my back, opened my eyes, and could see the TV screen. Isto é psicótico. É psicótico. É que é possível. Isto é a reversão do ser humano. Até o PAN deve defender a visão, nem que seja nos animais, não. Mas o que é que se passa? Como é que... Imaginem dentro da vossa própria cabeça. Eu não sei se me estou a fazer perceber, mas isto para mim é tão... Como é que é possível? Como é que é possível? Eu acordar amanhã cego e ficar satisfeito com isso. Ficar feliz com isso. Como acordar ao lado da Pamela Anderson nos seus melhores dias, ao lado, quando eu olho... Mas ser cego. Tipo, a mesma satisfação. Como é que essas... Não sei. É um exemplo estúpido. É que isto para mim é tão abominável dentro da minha cabeça, porque para mim era altamente assustador. Não consigo ver nada. Mesmo tipo, não consigo ver nada. Mas não, esta mulher ficou satisfeita. Mas que raio de mundo é este? Este é o tal mundo do futuro, já hoje, o tema do podcast. Was so enraged and I thought that it hadn't worked. Then over about 6 months, the sight in both eyes slowly went away. I was so happy. I felt that this was who I was supposed to be. While Jewel was happy, her actions cost her her relationship with her family. But this was something she'd been building up to throughout her life. Bem, tipo, duh! I first developed the idea that I need to be blind when I was around 6 years old. I was told by my mother that if I looked into the sun, I'd go blind, and so I stared into the sun for hours on end. Thinking about being blind made me feel comfortable. I was blind simming, which is pretending to be blind. Becoming blind was definitely a difficult decision to make. I tried to avoid it, but it kept coming up in my head, and by the time I was 21, it was a non-stop alarm that was going off. As extreme as Jewel's case sounds, she is not alone. Bom, eu por esta altura queria só dizer que estou disponível para festas de crianças e aniversários. Sou capaz de anfitriar grandes eventos infantis com os meus temas, tópicos e discursos com que eu vos tenho proporcionado desde sempre. Só para desenjoar um bocadinho aqui, vamos nós outra vez. Michael First is a leading expert on the condition. He even coined the term BIID to describe it. A lot of people who have this just live with it, but they don't take that step of actually actualizing it. But a significant minority of people with this have the feeling so strongly that they will go and do something to make it happen. Our job is to reduce suffering however it's possible. The question is, what can be done? Epá, este psicólogo, até mete nojo. Isto é o clichê autêntico do costume. Isto é o homem da bata branca, o apelo à autoridade mediático, a dizer que uma exceção percentual tão baixa, uma cena tão freak, que não pode ser levado como normalidade, mas é o sempre levado em termos de normalidade por causa da democracia, porque a última vez que eu vi a democracia é a vontade da maioria e esta minoria impõe sempre a sua vontade em cima de nós. Não dá para perceber. As declarações deste homem de bata são absolutamente criminosas. Ele está a justificar qualquer tipo de fetiche que alguém tenha bem enterrado no seu subconsciente, a vir ao de cima,
e a perpetuar esta merda, que é a coisa mais estúpida do mundo. Alguém desejar perder a sua própria visão, por favor. Alguém me ajude, não pode ser. Estão a brincar comigo. Como é que eu consigo twittar a minha revolta se eu estou cego, meu? Estão a gozar comigo. E o maior problema destas deficiências de perder a audição ou a visão é que as pessoas que mesmo assim nascem com a deficiência inerente dentro delas ainda tipo, têm aquela capacidade inerente de terem crescido com aquela adaptação da supressão, da falta de um sentido que adapta aos outros sentidos, e isto não é Marvel demolidor, mas é um facto. Agora, tipo, perderes a tua visão aos 27 anos ou aos 32 anos, sabes o que tu já viste? Eu às vezes questiono-me a mim próprio. Alguém que tenha nascido cego, como é que sonha? Quais são as representações gráficas que ele vê num sonho? Porque ele nunca viu nada. A gente sonha com a representação gráfica do que nós vemos. Às vezes nem dá para definir bem se é cores, se é tons sépia, se é sim, preto e branco. Mas como é que será que um cego sonha? Eu questiono essa merda. Como é que será que um cego que o nasceu cego? Porque alguém que fique cego durante a sua vida, eu consigo imaginar que sonhe como nós, porque teve aquele registro. Como é que será que um cego nasceu? Mas, e alguém desejar esta merda? Alguém desejar esta merda aceita a bênção que a vida te deu de ter nascido com a normalidade. És gorda, és feia, vai correr. Ser uma mulher fácil, há homens para tudo, na boa, mas o que é isto? E depois ainda vir um psicólogo tipo patrocinar esta exceção como se fosse uma regra. Epá, People have tried therapy, they've tried medication. None of those have really been successful. The ethics of whether it is já experimentaram uma chapada, a normal person and make them disabled is, I think you can make an ethical case that if you conceptualize this as treating a condition, then it's okay to do it. The big fear, of course, is somebody goes ahead and gets an amputation and becomes disabled and then changes their mind. I'd like to encourage people to do what makes sense to make them feel better, but this is such a drastic move that it's hard to encourage. Initially apprehensive, Jewel has now told her friends in the blind community about how she took her own sight. I told her that I didn't care, that I think there's no resentment for her voluntarily taking her eyesight. That's not who I am. I just don't think I've ever known anyone who had that condition. I think there's a lot understood in the medical community, but I'm sure that by what happened to you, it will be helpful to somebody else. Hey, Joel. How's it going? Oh, hi, Al. Does this affect our friendship at all? No, actually, I want to thank you for sharing it with me. I think it's a really inspiring story, actually, because you've overcome a lot here. You're a very positive person. You contribute a lot to the blind. Epá, inspirador? Epá, não. Como é que pode ser inspirador? Até para a comunidade dos cegos é uma ofensa tu nasceres com o dom e mandares o teu dom por aqui abaixo só porque és uma mulher muito corajosa para viveres a tua vida às escuras. Epá, não. Isto é horrível. Isto não pode ser. Isto não pode ser a regra. A gente não pode defender isto. Se existe algum tipo de intolerância até da minha parte em que certas coisas deviam ser censuradas, são estas patologias para não meter na cabeça das pessoas ideias de merda como estas. Como estas. Como aquela notícia que punha o cabo de aço nas pistas de motocross a ver se decapitavam um motociclista que estava ali a curtir, e em vez de tipo deterem, mas é as pessoas responsáveis por essa merda, ainda não dão na televisão a dar ideias às pessoas. Há certas coisas e isto é tudo um equilíbrio, porque realmente a censura está sempre em cima da opinião contrária, que não pode ficar calada em jeito de contrariar propostas como estas que estamos a ouvir neste clipe, mas somos sempre censurados quando criticamos esta coitadinha de merda que decidiu, e com solidariedade de cegos, que é exatamente, tipo, devem ter encontrado 5 em 100 para fazer esta reportagem, porque é uma chapada na cara de quem é realmente cego, porra. Como é que é possível? É impossível. Isto é mediático, isto é a porcaria do fator da câmara à frente da tua tromba. E este comentário todo está a ser feito, tipo, dá vontade de dizer, a câmara está aqui, porque ela é... isto é tão ridículo. Isto é uma fatia do futuro.
Isto é uma fatia do futuro em que nós temos de ter pena e empatia, e falar como eu estou aqui a falar é completamente ridículo, porque quem sabe se tu, teu filho, um dia, além de nascer filho, querer ser filho aos 18 anos e querer ser cego aos 27, mas alguém quer isso para o seu filho, em nome de seja lá qual for a tolerância de merda. Não interessa qual for o rótulo que me apliquem. Isto é ridículo. Isto não é político, isto não é esquerda, isto não é direita, isto é a patologia humana, que é... Pronto, aqui é que está o ponto da ponte da discussão. É que realmente estas políticas são patrocinadas pela merda da esquerda, pá. Foda-se, e nem sequer me... É que até uma esquerda genuína os punha num gulag. É uma esquerda globalista, como o Bloco de Esquerda, como o PAN, que respeita mais um cão que uma pessoa. Só a única coisa que o PAN vê nas pessoas é o seu voto, porque o resto preferem a pata de um cão num papel. É tão ridículo. Esta mulher quis ser cega voluntariamente. Esta mulher é doida dos seus próprios cornos. E se alguém discorda comigo, por favor, ponham um detergente nos vossos olhos. É só isso que eu posso dizer. Não é uma questão de odiar as pessoas, não é uma questão de ter empatia, não é uma questão de estar aqui ou ali ou pertencer a sucursal não sei quantas. Isto é uma questão de lógica. Nenhum animal quer ficar cego. Se um rato pudesse falar, se uma barata, uma aranha, algo, um ser vivo quer ser cego, pergunta a uma minhoca, queres ver? Isto é estúpido. Mas só nós, seres humanos, como Albert Einstein dizia, só há duas coisas infinitas: o universo e a estupidez humana. E aqui está a prova daquele judeu que só jogava golfe e a mulher fazia o trabalho todo. Community, and I think that's a great thing. Now, Jewel hopes her story will help other people in her position and lead to a wider understanding of BIID. These days, I have no regrets. I'm very happy as a blind person. If somebody's out there with the same feelings as I have, I would say don't go blind the way I did. I know there's a need, but perhaps someday there'll be treatment for it. And just wait for that treatment if you can. If you feel that you have to, at least talk to a psychiatrist. Try to get somebody who knows what they're doing to help you. Don't do it for yourself because it's dangerous. That's why I'm getting my story out there, to help people understand BIID and what it is and what is not. E fucking musiquinha de fundo, meu. Aquela musiquinha que entra dentro da tua alma e tenta te dar uma empatia como ser humano com a história mais ridícula do planeta, meu. Isto é manipulação mais alto nível. Isto é o futuro. Isto é o futuro. Então vamos continuar a percorrer o futuro. Agora, outra coisa. Este clipe é um bocado enfadonho. Eu depois logo vejo estes links no meu site. Provavelmente sim. Este clipe é um bocado enfadonho. Eu provavelmente nem sequer o vou tocar até ao fim porque é bastante previsível. Eu só quero dar até àquela parte que ela diz algo tão essencial. Mas tão essencial, com aquela grossura de lábios de alguém que passa o sábado à noite de joelhos. Lindo. Ela diz algo tão apetitoso, mas como se fosse uma coisa tão positiva. Bem-vindos ao futuro. Isto é um espetáculo. Hey guys, welcome back to Now This. Guys is a simple term. It could mean boys, or if you're modern, hip, it means people. At first glance, guys seems inviting, friendly, maybe warm, even comedic at times. But it, like many male default terms, should not be normalized as an all-encompassing phrase, innocent as it may seem. While we may understand the word means no real harm, with a deeper look, you'll understand that we've been ignoring the cognitive impact on women as well as gender non-conforming folks by only explicitly addressing the male-identifying individuals present. E como é que nós podemos combater isso? A mandar vir uma vaga de bárbaros pela Europa adentro em nome de algum tipo de tolerância, porque obviamente até uma mulher como ela, que não é
escura o suficiente, digamos assim, é capaz de ser vítima de racismo pelos racistas que vêm por aí adentro, que nós, quando nos queixamos das atitudes deles, acabamos por ser nós os racistas, nós próprios, que é uma discussão bastante vaga. Mas vamos continuar a ouvir. Eu espero que isto resume, porque eu estou a tocar isto mesmo do Twitter. Ganda perigo. A minha preparação foi quase nula para este podcast. The meaning of guys has changed over time. According to the Washington Post, etymologists believe it began in the 17th century with a guy named Guy Fawkes, a participant... LOL! Metem o Guy Fawkes só em termos semânticos. Como é que é possível etimologistas chegarem a esta conclusão? Isto é absolutamente ridículo. O argumento que foi aqui apresentado neste breve momento que eu pus a pausa é tão ridículo. Aquele revolucionário que queria arrebentar com... Mas, what? É simplesmente semântico. Estão a ligar pontos sem conotação de ligação nenhuma, mas nós já vamos mais à frente perceber o porquê que fazem isto. In the failed 1605 gunpowder plot, he only barely escaped a brutal execution by jumping off a scaffold and breaking his neck. For the next few centuries, those who likened him in fashion, appearance, or intellect were referred to as guys. Eventually, according to the Boston Globe, the term broadened to describe creepy people, then to a generic term for men, and now, some would say, a gender-neutral phrase. For decades, we have set a standard of only addressing the men in the room. Of course, we claim it's colloquial, but with our elevated knowledge and inclusive perspective, it just seems lazy, inconsiderate, and a small part of what reinforces the gender hierarchy today. How is one to feel empowered to speak or assert themselves when upon greeting, they're misgendered or even ignored in language? Can we be surprised that for decades, women often felt uncomfortable asserting their voice when we didn't even take the time to properly acknowledge them? These linguistic tendencies were developed and reinforced in eras where women were barely meant to be seen and certainly not heard. Please note, you're not a bad feminist if you're comfortable with using the phrase guys. There are larger issues that we, the feminists, need to combat. Reproductive rights, rape culture, violence against women, LGBTQ rights, and the general reprogramming of most people's minds when it comes... Whoa! The general reprogramming of people's minds. Espetacular. Além de começarem com um revolucionário que deu o termo de guys, que as feministas têm que usar com atenção, porque ele próprio, se nós levarmos a balela em consideração, nem sequer contou com mulheres como aliadas, e mesmo dentro do filme, olha, até o Guy Fawkes, dentro do filme, porque as pessoas só levam os factos históricos como um filme, não é? Ele tratou aquela mulher como se fosse um homem, um recruta, uma tropa mesmo ali a sério, pum. Ai, não gostaste, pois não, mas depois este soundbite é tão delicioso. Eu digo, eu vou cortar este clipe por aqui, mas sinceramente, porque por acaso é enfadonho e o próximo é mesmo a cereja em cima do bolo, mas eu quero que vocês ouçam outra vez como é que esta igualdade e tolerância se rege semanticamente aqui num Freudian slip, por assim dizer, da técnica realmente em que a discussão está a ser contextualizada para ver em termos de aplicação social. Vamos lá ouvir então novamente. Eu adoro, é delicioso, é como o mel da hipocrisia a jorrar na minha torrada. Feminists, if you're comfortable with using the phrase guys, there are larger issues that we, the feminists, need to combat. Reproductive rights, rape culture, violence against women, LGBTQ rights, and the general reprogramming of most people's minds when it... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Como homem. Eu digo, meu Deus, figurativamente, o que é irónico, reconheço a minha própria hipocrisia, há expressões que são tão inerentes que fazem parte da cultura. Como é que é possível? Como é que é possível eu, como homem, ouvir isto e dar um like a este vídeo? Porque isto é tudo contra mim. É tudo contra todos. Eu acabei de ser classificado de uma maneira e quem não acredita na minha versão com alguma reserva em relação ao contexto que este vídeo foi feito, quem não acredita acaba por ser uma vítima realmente da reprogramação
intelectual e social da percepção do indivíduo em relação aos direitos iguais do homem e da mulher. Porque desde o momento que me acham igual quando eu sou suprimido, porque eu sou tudo isto que ela descreveu, acaba por ser um atropelo à minha própria liberdade. Em nome da tolerância. Uau! Ser homem é uma merda. Olha, por acaso é uma pena. Por acaso é uma pena. A percentagem de partos de mulher e homem costuma ser 49-51, né? 51% mulheres, 49% homens. Que eu saiba, as mulheres caíram no clichê da pizza grande, não é? Vamos ser um bocado cruz. Por isso é que o multiculturalismo entre homem e mulher é como um troféu para o homem negro, mas ai do homem branco, quer andar com uma mulher negra, porque isso é um bocado mais exclusivo, mas não interessa. O tamanho do pénis. O tamanho do pénis tem dois estereótipos. Os pretos têm-nos grandes, os asiáticos têm-nos pequenos. E agora, tipo, antes que os pretos se ofendem, eu também falei mal dos asiáticos. Calma. Porque não é uma ofensa, é um elogio para vocês, não é? Porra. Então, continuando. Os asiáticos são muito bons em matemática, mas têm a pizza pequena. Pena foi que os chineses, que representam o país com a maior população do planeta, terem morto tantas mulheres por não serem rentáveis economicamente para o grande plano da escravatura social e económica que nós vivemos, porque nós temos que os aceitar sem qualquer tipo de integração, acaba por ser tipo, vocês querem homens de sucesso, só têm pilinhas pequenas à escolha. Um bocado hipócrita no contexto de como as coisas são anunciadas às vezes como algum tipo de racismo ou não, porque quando uma definição de uma espécie acaba por algo que é vantajoso em termos que ninguém admite nem moralmente nem eticamente aceitável, com meia dúzia de copos em cima de uma discoteca, é exatamente isso que acontece. E depois eu tenho que levar com estes vídeos, porque na realidade continua a estar rodeado de mães solteiras. É só isso. Mas vamos dar mais um avanço na hipocrisia do futuro. Mais um avanço na hipocrisia do futuro. Este é o clipe para rematar. Eu depois vou deixar assim uns clipes tipo Golden Eggs para o fim, mas isto vai ser um bocado os clipes para rematar. Epá, eu tenho tantos tabs abertos, meu. Até mete nojo. Onde é que está? Tal. Este é mesmo perfeito. É isto? Não. Isto é bacana que se depois chega. Isto é perfeito. É este. Ok. Portanto, isto é o clipe perfeito do exemplo. Este, obrigatoriamente, garantidamente, eu deixo o link no meu podcast, porque só vendo. Isto é o futuro do debate, isto é o futuro dos intelectuais, isto é o futuro dos políticos, isto é o futuro desta tendência do politicamente correto, em que toda a gente tem que estar protegida em relação a qualquer tipo de censura, porque qualquer tipo de discussão intelectual acaba por ser uma discussão entre duas vertentes que eu não estou habituado e preciso da minha zona de espaço de conforto e não quero ouvir esses teus argumentos porque eu estou manipulado a sentir os argumentos como um robô, como eu estou programado a o fazer. E então não pode haver discussão, e eu peço o respeito a uma maioria, em nome da democracia, uma maioria, eu como 0,01%, eu reclamo o meu direito no nome do processo democrático, devia representar o direito das maiorias, e não me vou adaptar devido à minha condição de insano como alguém que quer ser cego, em ter qualquer tipo de argumento. Isto é eventos nos Estados Unidos patrocinados pelos democratas, convenções em que põem pessoas a falar desde literalmente deputados ou senadores, como simplesmente ativistas públicos com algum tipo de tração ou sucesso ou etc. Este clipe é tão delicioso. Isto começa logo com uma bacana que está a moderar a discussão, e eu digo-vos sinceramente, este é o melhor clipe que eu encontrei do ponto para a frente, porque do ponto para trás ela vem de uma forma de combate ao capitalismo absolutamente marxista, e ela própria, como moderadora, que já parte com uma tese errada
se alguém quiser pesquisar isto um pouco mais atrás, dentro desta conversa, ela própria fica atónita. E isto é o futuro. Isto é o futuro do debate. Isto vai ser o futuro de um parlamento em que nada vai ser adiantado, nada vai ser discutido, nada de importante ou relevante vai ser decidido, nada vai ser praticado, mas muita gente vai sugar os cofres de Estado em troca do nosso trabalho, com os seus egos altruistamente a falar desta maneira completamente nojenta. Isto é o futuro. Bem-vindos ao futuro em 2018. E acreditem que por este andar é exatamente esta merda que vai acontecer. Bill and Ted, Bogus Adventures, Politics Virgin. Quick point of privilege. Quick point of personal privilege. Yes. Guys, first of all... Para já, quero lá saber, porque isto vai ser repetitivo, e desculpem lá o abrandamento e o gaguejamento, porque o YouTube não tem buffer e etc. Privilege, como é que ele diz? Portanto, ele dá-se a si próprio o direito de interromper uma discussão, deixa-me ouvir. Privilege, que é? Quick point of personal privilege. Yes. Personal privilege. Personal privilege. O que é que ele tem? 3 testículos, uma mama no meio do peito, uma pizza no meio da testa. O que é que ele tem? Personal privilege porquê? Porque eu depois deixo o link do vídeo. Ele é branco, ele está ali. Ele é maluco dos cornos. É tipo a outra que quer ficar cega, mas não é tão intenso. Mas personal privilege? Que raio de aclamação é essa? Porque o homem vai exigir condições numa sala de reuniões em que está a ser debatidos assuntos que sinceramente até metem nojo ao próprio nojo, se fosse verde, que não interessam a ninguém, e ele vai em nome de uma tolerância exigir a exceção a uma percentagem bem maior do que ele próprio como indivíduo, em nome da democracia, como os nossos políticos têm a mania de o fazer, em condicionar a sala a debater esta discussão de uma forma completamente limitada por serem tolerantes. Guys, first of all, James Jackson, Sacramento, he, him. I just want to say, can we please keep the chatter to a minimum? I'm one of the people who's very, very prone to sensory overload. There's a lot of whispering and chatter going on. It's making it very difficult for me to focus. Please, can we just, I know we're all fresh and ready to go, but can we please just keep the chatter to a minimum? It's affecting my ability to focus. Thank you. Thank you, comrade. Okay, is there a speak? Isto é só para começar. O bacana levantou-se tipo, eu não aguento a pressão da cena em que eu me envolvi em. Por isso vocês adaptem-se à minha própria deficiência e limitem a vossa própria articulação numa discussão, porque eu sou muito sensível. Isto é, eu imagino isto como o Parlamento aqui há 15 anos. É que não há discussão. Mas isto ainda vai aprofundar mais um bocadinho. Vamos ouvir mais um bocadinho. Against name, chapter, pronouns. Point of personal privilege. Yes. Please do not. Ponto de privilégio pessoal. Ponto de privilégio pessoal. What the fuck is that? Como é que alguém pode dizer igualdade e dizer ponto de privilégio pessoal e achar que está no seu direito inerente a interromper toda a gente que não assuma que tem algum ponto de privilégio pessoal? Porque se alguém quiser levar esse termo a sério, tu não podes interromper ninguém com esse argumento porque toda a gente o está a praticar. Ou eu sou doido? Não. Pronto, vamos continuar a ouvir, isto é lindo. Use gendered language to address everyone. Ai meu Deus, a mulher usou. Coitada da mulher que já era marxista cultural para começar a refilar contra o capitalismo sem sequer dar algum tipo de argumento positivo em relação a algo que possa representar quando chega ao ponto em que a balança tomba no equilíbrio da ganância humana, como eles próprios, estes marxistas, tombam na balança do equilíbrio da própria humanidade, portanto promovem, são os piores ditadores deles próprios em relação aos clichês de que acusam os outros a ter um bigode ridículo sobre. Isto é lindo, vamos... Focus, thank you. Thank you, comrade. Okay, is there a speaker against name, chapter, pronouns? Point of personal privilege. Yes. Please do not use gendered language to address everyone. Okay. Quick point of privilege once again. Quick point of privilege once again.
Hi, James Jackson, Sacramento DSA, he, him. I have already... Isto é o mesmo gajo estressado. O mesmo gajo que interrompeu ao princípio. E isto é uma pegada tão grande. Este vídeo é do ano passado, eu até tenho vergonha disto me ter passado ao lado. Mas isto é o futuro. O vídeo é do ano passado, mas este vídeo é do nosso Parlamento em 2024. Se a gente continuar com esta merda, é exatamente assim que as discussões vão acontecer, com a Catarina Martins toda drunfada e alcoolizada no pódio, enquanto está a decidir junto com o PAN o que é que os cães podem fazer amanhã enquanto a gente não tem Sistema Nacional de Saúde. E estão a discutir estas merdas, estão todos sensibilizados com a forma como a abordagem da própria conversa está a ser exercida, o próprio ambiente onde a discussão está a ser exercida está condicionado em relação às atitudes de alguém que tenha a sensibilidade dantesca e psicótica e completamente disforme e completamente não justificada. Até ele próprio devia ter a responsabilidade, se admite que tem-se feito ficar em casa e pedir a um amigo para gravar aquela merda e não interromper constantemente uma discussão, e tempo válido podia ser usado produtivamente. Não! Isto é o futuro. Ask people to be mindful of the chatter of their comrades who are sensitive to sensory overload, and that goes double for the heckling and the hissing. It is also triggering to my anxiety. Like, the be comradely isn't just for, like, you know, let's keep things civil or whatever. It's so that people aren't going to get triggered and so that it doesn't affect their performance as a delegate, okay? Olha o Ronaldo a falar assim. Epá, ó claro, calem-se. Estou desconcentrado. Ainda bem que ele não manda nada. Isto é tão ridículo. Your need to express yourself is important, but your need to express yourself should not trump or over... Like, I see that no one's clapping for me. It could... Agora mudamos de player. Porque este clipe é uma montagem. Há vários clipes sobre este evento. Este foi o melhor que eu encontrei, em tipo condensava tudo o que eu precisava tipo de comentar em relação ao que vai ser o debate no nosso Parlamento no futuro por este andar de políticas sociais que nós continuamos a praticar. Agora é outro gajo. Este gajo vai se queixar que quando deu algum tipo de afirmação, as pessoas não puseram os braços no ar em termos de agradecimento, e ele ficou, pá, ele ficou chocado, pá. Então, Could be because I'm not engaging, but it also is because everyone's doing this. And that's really important because those loud bursts of noise, even though this is a noisy space, when we can do something like reducing that, that's really important. So please don't clap, shoot up these. We have a lot of disabled comrades and... Não bate as palmas, pá. Tem respeito com os deficientes que se calhar não mexem os braços. A lot of those are invisible disabilities. You don't know who it is that is having a more difficult time navigating this space. Vamos parar um bocadinho. Agora é interessante. Ele fez questão em mencionar que no meio da audiência do público existem pessoas com deficiência. Se alguém realmente levar a naturalidade e a igualdade a sério, será que tem necessidade de mencionar para puxar a si próprio dentro do seu próprio altruísmo, que é um bacana tão grande e normal que até dá conversa a deficientes? Será que isto não é assim um bocado tipo suspeito em termos de estares a puxar para ti próprio a solidariedade que devia vir dentro do teu coração, mas a usá-la como protagonismo, a ver se metes mais umas notinhas dentro da tua carteira, ou é impressão minha? And this space was not created with all of their needs in mind. So it's up to us to modify that space to make sure that everybody is able to move in the ways that they need to move. And additionally, with the noise issue, like avoid hissing, avoid waving banners, right? Because there's all sorts of things. If you don't know what to do, show up these, right? I'm sure there's lots of ways that we can communicate to each other without needing to rely on something that's going to hurt somebody else. We have quiet room. Este caso, basicamente, em proteção do discurso livre, está a implementar uma ditadura de discurso gestual para ele perceber até que ponto é que vale a pena ser incomodado em relação à sua propaganda em nome do discurso consensual livre para toda a gente. Isto é censura dissimulada, isto é o cúmulo do subversivo, isto é algo que vai ser o futuro do nosso Parlamento. Eu continuo a bater nesta tecla. Nós um dia
vamos estar a ver um debate parlamentar sem sequer perceber o que raio é que está a acontecer por este andar, porque já nem sequer estão a falar de Portugal. Eles estão incomodados com a densidade da almofada, porque não têm internet com a velocidade que chega para estar no Pornhub enquanto estão numa sessão parlamentar, porque as pensões vitalícias estão sob escrutínio, porque apesar de tudo os rendimentos deles estão tapados pelo Estado e alguém refila com isso com algum tipo de protagonismo, mas nunca vai abrir as portas para nós conseguirmos ver, subvenções vitalícias e etc. Dinheiro para as campanhas eleitorais, que é que se foda, e qualquer dia estamos a ver uma sessão parlamentar em que nada é reformulado, nada é anulado, nada é modificado, nada é reformado, nada. E estamos todos a discutir o conforto desta gente. Isto é uma viagem no futuro. Vamos continuar a ouvir esta palhaçada, porque esta palhaçada está prestes a vir para um tubo catódico perto de si. That are available, there's a range of options of these, right? Please don't go into that space with anything that's like an aggressive scent, for instance, right? We don't want to put people in stressful situations that they don't consent to, right? And there are right-wing infiltrators who are trying to get in here, but it's going to be really traumatic for people if we're not. Ele disse mesmo agora. Não vamos estressar as pessoas com discussões interessantes e vamos bloquear as pessoas que são da extrema-direita a entrarem por aqui dentro a dar argumentos, porque eles têm uma ausência de furtividade testicular tão grande em relação aos seus próprios argumentos que isto é um debate a sério, isto é um gasto de dinheiro público a simplesmente a ver quem é que se sente mais confortável ou não em relação a começar a ter um debate e a discussão do conforto é tão dantesca que nunca vai chegar ao ponto de realmente começar a discutir alguma coisa com algum tipo de utilidade pública para quem lhes paga o ordenado com os impostos, seja qual for o sistema financeiro de um país ocidental que esteja a ser invadido. Isto é absolutamente ridículo. Esta gente ter tempo de audiência e serem levados a sério como se fosse uma discussão legítima, antes de começar a ter a discussão legítima, porque a própria discussão legítima nem sequer às vezes aborda os pontos do sim ou não, simplesmente as nuances do sim. Making an affirmative effort to de-escalate each other and de-escalate ourselves, right? Take a deep breath. And feel better before you say anything. Don't really talk to anybody who doesn't have... Diz isso a alguém que esteja prestes a entrar num estabelecimento prisional, man. Respira fundo, meu. Tipo o Rui Pinto. Homem, expuseste montes de casos de corrupção de futebol em Portugal. As pessoas que tu expuseste têm o poder suficiente e o dinheiro para corromper todas as entidades oficiais legislativas soberanas do nosso país. Tu foste extraditado ilegalmente, os franceses aproveitaram a tua informação, tu estás preso, toda a gente está ilibada. Bem-vindo a Portugal. Respira fundo outra vez, Rui Pinto. Grande Rui. Então, Rui, vamos continuar a ouvir este otário para ti. A credential, especially if claimed to be from the press. You have no idea who that person is. Please do not talk to anybody who identifies themselves as a member of the press without having credentials. Don't talk to cops. Don't talk to MAGA assholes. We're almost there. But thank you. We are going to be visited tomorrow by some MAGA protesters. Is there anybody here who's done abortion clinic escort work? By all means, don't talk to cops if there are cops there for any reason at all, right? And if you do see someone talking to cops, let the marshals know. We are safe and we are strong because there's power in collective work. E pronto, eu não sei se alguma vez ouviram tanta estupidez junta, mas isto é o futuro. Isto é a viagem ao futuro da discussão parlamentar e legislativa sobre as leis. Shut the fuck up. Calma. Okay. Isto é o futuro. Pronto, é simplesmente. Isto é uma janela do futuro hoje. A única diferença é que vai aumentar o posto. Não é uma questão de aumentar a semântica da discussão, vai aumentar a autoridade do que está a ser discutido. Isso para mim é nojento.
Agora vou-vos deixar, assim para rematar, mesmo para acabar, nem sequer vou comentar, a teoria do hockey stick, porque tipo, dando um loop completo e voltando àquela campanha do Suzuki no Canadá, do aquecimento global, vamos então ver, por exemplo, as teses que andam a ser anunciadas, que servem de justificação, que servem até a algum tipo de, digamos, processo legislativo, mas vai ser abafado, porque muita gente precisa das suas safe zones para aceitar a verdade da teoria do hockey stick. Let me tell you, I just want to read out what Michael Mann's response to the initial reporting was. He said, there have been some wildly untruthful claims about the recent dismissal of libel litigation against Tim Ball circulating on social media. Here's our statement. The defendant Ball did not win the case. The court did not find that any of Ball's defenses were valid. The court did not find that any of my claims were not valid. The dismissal involved the alleged exercise of a discretion on the court to dismiss a lawsuit for delay. I have an absolute right of appeal. My lawyers will be reviewing the judgment. We will make a decision within 30 days. The provision in the court's order relating to cost does not mean that I will pay Ball's legal fees. This ruling absolutely does not involve any finding that Ball's allegations were correct in fact or amounted to legitimate comment. In making his application based on delay, Ball effectively told the world he did not want a verdict on the real issues of the lawsuit. So that's his comment. What's your counter comment to that? Well, the counter comment is that I did want it. He's the one. We had a court time scheduled for February 20th of 2017. We were scheduled to be in court. He canceled it. He delayed it, not me, and so he's the one that's consistently delayed it, and he's had now almost 9 years to produce his evidence, and he hasn't done it. And the court ruling in the dismissal said that he made all sorts of claims and provided no evidence to support his claims. So what he's interpreted there is the complete opposite of the fact. Well, it was a combination of both of those. The comment about being in Penn State is what he listed in his defamation suit, saying that by saying that he should be in State Penn, I was implying that he was a criminal. And, of course, actually, I do think he's a criminal. And the reason I'd say that is because Michael Mann was the guy that literally rewrote climate history. You see, one of the problems that these people that have pushed human-caused global warming all along has been that people like me who knew what the climate history was said, hey, 1,000 years ago it was much warmer than today in a period called the medieval warm period. And there was no possible way that could have been created by humans. This was a natural cycle. And so, there's actually, I have an email from a Professor Deming, D-E-M-I-N-G, and he said, I wrote an article that was questioning the hockey stick, and he said, I got an email from one of the perpetrators of it saying, we've got to get rid of that medieval warm period. In other words, we've got to rewrite the history, and that's exactly what they did. So what he did was, he took the modern instrumental temperature record and grafted it on to the end of the tree ring record. Okay, it sounds like you're saying he cherry-picked a particular tree sample that gave him the data that he wanted for the early part of the record, and then used the latest temperature data, grafted on to create this huge spike. The blade, yeah. And of course, the thing is, when you look at that blade, that sudden upturn in temperature that he has at the blade of his hockey stick, the accuracy of it is plus or minus 33%. Okay, so how did this become the iconic graph that everybody referred to and that has driven so much of the climate discussion? Because these people were being paid and worked at the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, and that their goal was to show that humans were causing global warming and climate change, and therefore they created the data that justified that. And of course, the hockey stick shows, until these humans